Muito bem, para você que está acompanhando a programação aqui da Expofest Juí, na TV Expofest e também na Rádio Expofest, a gente recebe aqui na Casa da Comunicação do Parque de Exposições Vanderlei Burman, o núcleo francês nos honra com a presença de uma comitiva francesa. Professora Neiva, seja bem-vinda aqui. Eu queria que você apresentasse esse grupo que está aqui circulando no Parque de Exposições, conhecendo a nossa feira, conhecendo a nossa cidade e a nossa região. Boa tarde, bem-vinda aqui à programação da Expofest Juí. Boa tarde, nós estamos aqui com todos os integrantes da AEAP, Associação dos Escritores e Artistas Camponeses da França. À sua esquerda, Jaqueline, Marcel, Claude, Jean-Paul, Gilles e Amadou. Um grupo que... Jaqueline. Jaqueline. A primeira pergunta é o impacto assim, de estar aqui num evento como esse, um evento multiétnico. Se deu tempo já de conhecer um pouco, circular aqui nas ruas do parque e entender essa diversidade toda que temos aqui no nosso município. Na verdade, eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo aqui no parque, é por isso que eles vieram. O que está acontecendo mesmo é que nós estamos entrando no parque agora, então conseguimos ver a Casa Portuguesa, a Casa Austríaca e a Casa, os 25 de julho dos alemães. E agora a TV com vocês aqui. Então estamos entrando no parque, porque mais tarde teremos um sarau literário no núcleo francês e eles participarão ativamente desse sarau. Pois é, o Marcel fala um pouco de português, né? Fala. Vou começar a conversar com ele aqui. Marcel, sua impressão aqui de um evento e a importância de vocês, um grupo de franceses, vir nos visitar aqui, trazer também, reforçar um núcleo francês que está se formando aqui em nosso evento, trazendo ainda mais diversidade para a nossa festa. Bem-vindo aqui a Ijuí e à TV Expofest. Obrigado. Nós estamos... eu conheci isso. É a 24 vezes que eu venho aqui. E para mim foi uma surpresa de ver como essas raízes na Europa que estão aqui. Desde o século XIX, que campesinos da Europa, imigrantes da Europa que vieram aqui, que é um fenômeno que as pessoas hoje não se lembram na Europa. E para mim, me parecia importante que uma organização, uma pequena associação de artistas, de escritores, pudessem entender isso, ver essa realidade, que é melhor que os outros vão dizer. E para mim, é um momento, para mim, muito importante da minha vida, que de trazer essas pessoas. E depois, no contexto mundial tão difícil, que podemos achar elementos de cooperação futura, na era da cultura, da literatura, da produção artística. E se nós conseguimos identificar isso para os anos que vêm, para mim, voilà, eu posso morrer tranquilo. Professora Neiva, eu queria que você falasse um pouco com a Jaqueline aqui, perguntando ela, justamente, são artistas, né? São artistas que trazem também, emprestam a sensibilidade, tem uma sensibilidade maior na hora de olhar e enxergar aqui na nossa diversidade também esse diferencial. Ela, que é a mulher que integra essa comitiva, o que a impressão dela desse evento e também se é a primeira vez que está no Brasil e especialmente se não for a primeira nessa região específica do país. Est-ce que c'est votre première fois au Brésil? Oui. Sim, é a primeira vez. E quelle est votre impression de cette diversité culturelle que vous êtes en train d'apprendre et connaître en ce moment? Je suis émerveillée par maravilhada cette mixité que je trouve dans ce pays,
la richesse A riqueza desse país, du mélange des cultures da mistura das culturas, et qui est dans un sens positif, dans un sens de progrès, é no sentido positivo, no sentido de progresso. dans un monde qui aujourd'hui est de plus en plus communitariste É no mundo que é cada vez mais comunitarista, et dans notre pays aussi, comme dans d'autres. e no nosso país também, como em outros. Et ici, je retrouve les valeurs qui propres à la France, qui Et est le aqui, pays des droits de l'homme. Eu encontro valores próximos aos da França, que é o do país dos direitos humanos. Et oui, j'ai été très très sensible à ces valeurs de liberté, puisque vous avez été fondé par des paysans libres. Vocês foram fundados por agricultores livres e eu estou muito sensibilizada com essa questão. Cette égalité des Essa igualdade das personnes, pessoas, des personnes de toutes origines de todas as et origens de toutes cultures. e de todas as culturas. Et puis, bien, la fraternité que je découvre depuis que je suis là, E a fraternidade que eu estou descobrindo depois que eu estou aqui, à travers toutes les personnes que nous avons rencontrées. através de todas as pessoas que nós encontramos aqui. Alors, je suis très contente de participer à, comment dire, l'inauguration, c'est pas le mot, à la création de ce noyau, c'est ça, de ce noyau français à Ijuí. Estou muito feliz de poder participar da criação, da implantação desse núcleo francês em Ijuí, Qui, j'espère, va transmettre ces valeurs de la France que vous avez déjà en vous, mais va les continuer Eu espero que vocês et possam contribuer. Je suis fière que cette communauté contribue à l'avenir de votre pays. que essa futura, então, esse núcleo contribua com o futuro desse país. E a gente tem certeza que vai contribuir. Professora Neiva, ainda queria falar um pouco com o Marcel aqui, exatamente no que a Jaqueline traz aqui, que é essa diversidade que temos e que trouxe progresso a um povo, a uma comunidade aqui da nossa região, que desemboca nesse evento que temos hoje. O mundo inteiro enfrenta problemas em relação à imigração, né? Com alguns preconceitos. O exemplo que temos aqui pode servir para o mundo inteiro como uma mensagem de paz, de que é possível desenvolver e que a diversidade não é um problema, e sim uma potencialidade que pode ser a solução, inclusive, para a humanidade? Eu não tenho a resposta, hein? Eu não sei, eu espero, é uma esperança. E acho que será o resultado de um trabalho, hein? Hein? Os franceses têm que aprender, porque a política de integração dos imigrantes na França foi tão diferente. Esta integração e quase fazer desaparecer as raízes originais. Né? E aqui é totalmente diferente. E eu não sei se existe em outras partes do mundo, né? Essa ligação, conjugação, como se diz? Conjugação entre trabalho sobre as raízes, hein? Seja forte com suas raízes que vêm de longe e construir algo juntos, onde as pessoas, que foi o projeto da FIDE, de integração sobre todas essas pessoas que vêm de diversos países tão diferentes, aprender a construir algo juntos. E algo é um trabalho, e acho que precisa de um trabalho para mostrar a importância mundial e que é algo que faz parte do futuro, de um futuro desejável. E me parece que tem algo que, como se diz,
uma pedra preciosa. Preciosa mesmo. Professora Neiva, convite hoje, então, 19 horas, o Sarau Literário, com a comitiva de franceses que nos honra com a presença aqui na nossa Expofest. Bom, estão todos convidados no núcleo francês, na parte de baixo do Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato Rural, perdão. E estaremos todos lá, os Letras Fora da Gaveta, a AVI e o núcleo francês, com todo esse núcleo maravilhoso aqui, de franceses vindos diretamente da França essa semana. Merci. Obrigado. E a gente vai, assim, nos despedindo para deixar eles, claro, se preparar para o evento, conhecer um pouquinho mais do nosso parque, das nossas atrações. É a Expofest Juí, aqui no Parque de Exposições Wanderley Burman, com diferentes sotaques, diferentes etnias. É a nossa diversidade que nos fortalece.